1444. Os turcos otomanos parecem prestes a capturar a capital bizantina, Constantinopla. O Papa Eugênio IV convoca uma cruzada para resgatar Bizâncio. Polônia, Hungria e Valáquia respondem e partem com uma força de coalizão para enfrentar os turcos. Mas os otomanos, com um exército muito maior, estão determinados a esmagar essa cruzada. Embora em menor número, os cristãos são liderados pelo altamente capaz João Hunyadi da Transilvânia. O destino dessa expedição será decidido por uma grande batalha em Varna. O ano de 1439 marcou um grande desenvolvimento na história do cristianismo e o fim do grande cisma. Naquele ano, no Concílio de Florença, as igrejas ocidental e oriental, após séculos separadas, foram unidas mais uma vez. No entanto, o Império Bizantino Oriental estava cada vez mais desesperado. Em 1440, o poder turco estava em ascensão e pairava de forma ameaçadora sobre os reinos da cristandade. O Papa Eugênio IV trabalhou incansavelmente para fortalecer essa nova unidade entre o Oriente e o Ocidente, trazendo assistência militar ao Estado bizantino sitiado. Em janeiro de 1443, o Papa proclamou uma cruzada. Seu objetivo era o resgate de Constantinopla, que parecia destinada a cair diante dos enormes exércitos dos otomanos. O Papa nomeou um legado papal para liderar a operação, o cardeal Julião Cesarini, um veterano da cruzada anti-hussita de 1431. Eugênio também tentou convencer os venezianos a estabelecer um bloqueio naval dos Dardanelos pelas potências ocidentais. A maioria da Europa ignorou o chamado do Papa para a cruzada. A Guerra dos 100 Anos envolvia França e Inglaterra, enquanto a Alemanha enfrentava questões internas. Os países da Europa Oriental enfrentaram a ameaça otomana mais imediata. Não é surpresa que Hungria e Polônia, com a ajuda da Valáquia e da Sérvia, foram os países que atenderam ao chamado do Papa. Recentemente, a Hungria decidiu se unir à coroa da Polônia. Vladislau III era rei da Polônia e da Hungria e surgiu como monarca à frente da nova cruzada. Apoiando-o estava um herói nacional húngaro, João Hunyadi, um guerreiro audacioso que seria um flagelo para os otomanos por cerca de 20 anos. Hunyadi, um homem de origens um tanto misteriosas, possivelmente romenas, governava uma grande parte da Transilvânia em nome do rei Vladislau, que o valorizava enormemente. Por fim, Hunyadi governaria toda a Hungria. Para húngaros e sérvios, Hunyadi era visto como o corajoso comandante de armadura prateada, símbolo de esperança contra a ameaça turca. Ao defender a fronteira sul da Hungria, ele conquistou inúmeras vitórias e infligiu enormes baixas aos otomanos. Seu objetivo não era nada menos do que expulsar o poder do sultão da Europa. Vladislau e Hunyadi reuniram um exército cruzado composto principalmente por poloneses e húngaros, recebendo alguma ajuda dos valáquios, assim como dos sérvios sob o comando de Jorge Branković. No total, a coalizão somava cerca de 20 mil homens, uma força considerável. A cruzada começou bem, apesar dos venezianos se manterem afastados e não fornecerem uma frota para bloquear os estreitos. Em 1443, Hunyadi e Vladislau lideraram seu exército através do Danúbio e pela Bulgária. Eles conquistaram Niš, restauraram Branković aos seus domínios sérvios e capturaram Sófia. Em um movimento ousado, eles marcharam em pleno inverno através da nevada cordilheira dos Balcãs até a planície da Trácia. Os turcos usaram pedras caídas para bloquear o avanço dos cristãos pelas passagens, e as enchentes e o gelo criaram condições terríveis. Mas os cruzados seguiram avançando com notável determinação. No dia de Natal, eles conquistaram uma vitória, mas o clima cobrava seu preço. E então Hunyadi ordenou uma retirada para Buda. Aqui, as tropas exaustas descansaram, cantando hinos e brandindo bandeiras otomanas capturadas. O povo húngaro os recebeu como heróis e se juntou a eles na catedral para agradecer a Deus. Após esses sucessos iniciais, o sultão otomano Murad estava ansioso para neutralizar a cruzada.
Apesar da preocupação do Papa com Constantinopla, os europeus orientais queriam proteger sua fronteira e estavam abertos às propostas do sultão. Murad propôs uma trégua de 10 anos, libertando Sérvia e Valáquia do domínio otomano, desde que os húngaros não cruzassem o Danúbio e renunciassem às reivindicações sobre a Bulgária. No final das contas, esses termos eram atraentes. Os húngaros e os sérvios duvidavam da viabilidade do plano do cardeal Julião para socorrer Constantinopla. Os moradores eram céticos, pois na década de 1440 a Trácia já estava totalmente turquificada. Muitos questionavam se havia Império Bizantino para restaurar. No final, ambos os lados concordaram com a trégua, com o rei Vladislau jurando sobre os evangelhos e Murad jurando sobre o Alcorão. No entanto, a campanha de Hunyadi despertou muito entusiasmo e houve apelos para rejeitar o tratado como uma traição à causa da cristandade. O imperador bizantino escreveu desesperado ao rei Vladislau, pedindo, abre aspas, que o escudo da cristandade permanecesse firme. O cardeal Julião afirmou que o tratado era inválido. Vladislau foi convencido, anunciando sua intenção de prosseguir com a cruzada para, abre aspas, rechaçar a seita infiel. O cardeal absolveu Vladislau da trégua, chamando-a, abre aspas, de um juramento precipitado e sacrílego aos inimigos de Cristo. A aliança foi restaurada, mas sem os sérvios, pois Branković ficou satisfeito com o tratado. As negociações atrasaram a campanha daquele ano, dando aos otomanos mais tempo para se prepararem. Agora, a coalizão cristã avançou pela Bulgária, aproveitando o fato de que o sultão Murad estava ausente na Ásia. Finalmente, o plano do Papa para um bloqueio naval foi colocado em prática. 24 galés venezianas chegaram aos Dardanelos em julho de 1444. A intenção aqui era impedir que o sultão cruzasse para o ocidente, controlando o Helesponto. No entanto, os venezianos deixaram completamente de agir. Eles permaneceram imóveis em suas posições e não conseguiram impedir Murad de cruzar o Bósforo ao norte de Constantinopla. Em outubro de 1444, o sultão estava liderando um exército massivo com pelo menos 30 mil homens. Os venezianos também não conseguiram atacar a costa do Mar Negro e nunca se juntaram ao exército cristão em terra enquanto ele avançava do Danúbio até o porto búlgaro de Varna. Em essência, a cruzada estava totalmente sem apoio naval. O historiador Cristóvão Tyrman relata: o capitão veneziano da frota recusou-se a arriscar seus navios, provocar os turcos ou ajudar os húngaros, talvez temendo envolver Veneza demais nos interesses de outros poderes terrestres. Circulavam rumores de que tropas de Murad foram levadas em navios genoveses, uma traição vista como pior que a inatividade veneziana. No dia 10 de novembro, os exércitos otomano e húngaro-polonês se encontraram no campo de Varna. Uma batalha feroz se seguiu. Segundo o historiador Lord Kinross, os cristãos eram superados em número na proporção de 3-1, mas os otomanos não venceram seu inimigo rapidamente. A luta durou o dia todo. A ala direita dos cruzados avançou imprudentemente e foi cercada e destruída pelos otomanos. Mas Hunyadi manteve uma linha defensiva forte e conseguiu esmagar a ala direita otomana e matar seu comandante. A essa altura, as baixas eram enormes em ambos os lados. Hunyadi pediu ao rei Vladislau para manter sua cavalaria na reserva enquanto liderava o ataque à ala esquerda otomana. Esse momento quase foi decisivo, pois a investida de Hunyadi teve sucesso e a ala esquerda otomana bateu em retirada. Vladislau então rejeitou o conselho de Hunyadi e liderou um ataque precipitado ao centro otomano na tentativa de capturar o sultão. Os janízaros de elite repeliram esse ataque e o contingente de Vladislau foi destruído, com o próprio rei sendo morto e decapitado. Os otomanos avançaram e cercaram as forças cristãs enfraquecidas. Hunyadi viu que só restava salvar suas tropas e se retirou com o que sobrou do exército húngaro. O campo de batalha e a vitória ficaram para os otomanos. Porém, o exército otomano estava tão reduzido e desgastado que, a princípio, não pôde perseguir o inimigo.
Quando o sultão Murat contemplou a destruição, dizem que ele exclamou: "Que Alá nunca me conceda uma vitória como essa novamente." Os esforços de Hunyadi foram louváveis, mas ele não conseguiu controlar muitos contingentes da coalizão, que sofriam com liderança e disciplina deficientes. Mesmo com Hunyadi quase salvando a vitória, a investida suicida de Vladislau selou a derrota. Onde Hunyadi atuava, os cristãos se saíam bem, mas ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto isso, Murad exercia controle efetivo. Seu plano de batalha, típico otomano, era causar desordem com tropas de escaramuça e depois atacar as alas inimigas, mantendo o centro firme. A Cruzada de Varna foi uma derrota total. O veredito de 1444 confirmou o controle otomano até o Danúbio e expôs os problemas de cooperação entre as potências cristãs. O fracasso total de Veneza em agir, junto com as terríveis baixas em Varna, forçou húngaros e poloneses a chegarem a um acordo com os otomanos, e Constantinopla agora enfrentava uma situação ainda mais perigosa.